Fala pessoal do segundo ano, tudo bom com vocês? Beleza? Então, hoje na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao conteúdo que nós já estávamos vendo na última aula. Então, falamos sobre manufatura, artesanato, primeira revolução industrial. Lembram disso? Falei sobre as características aí de cada um, da manufatura, característica do artesanato e características aí da primeira revolução industrial, certo? Então, primeira revolução industrial aí que teve como combustível fonte aí, né, a fonte dessa primeira revolução industrial, que moveu essa primeira revolução industrial, foi justamente o carvão mineral, um combustível fóssil, e vimos que a indústria têxtil foi a indústria que moveu essa primeira revolução industrial, certo? Então, nessa nossa aula de hoje, nós vamos ver um pouco sobre a segunda e a terceira revolução industrial, as características de cada uma dessas revoluções, como elas foram marcadas, né? Cada uma delas, né? A segunda revolução industrial, como ela vai ser marcada, as características dela, a terceira revolução industrial também. Então, vamos ver um pouquinho sobre ambas essas revoluções industriais. E para dar início aí à nossa aula, nós vamos ver um pouco sobre o conteúdo lá da apostila, lá do livrozinho de vocês, né? A segunda revolução industrial. Bom, na primeira revolução industrial, nós vimos que o carvão mineral ele foi um importante motor aí dessa indústria. Na segunda revolução industrial, não. O petróleo ele surge aqui devido a esses avanços tecnológicos, e não o petróleo surge como fonte de energia. E esse petróleo ele vai mover justamente aqui, ó, esses motores a combustão, né, que vão movimentar essa segunda revolução industrial e vão fazer com que essa revolução tenha uma característica muito própria, muito peculiar. Nós tivemos também aqui, ó, o avanço aqui, né, no desenvolvimento de aço de alta resistência, e também isso aí faz surgir alguns segmentos, algumas indústrias específicas. Então nós tivemos nesse período aqui, ó, a indústria siderúrgica, metalúrgica, petroquímica, os transportes, né, o aéreo e também o automobilístico. Então tudo isso aí marcando muito bem essa segunda revolução industrial. Então nós temos aqui, ó, o modelo, a indústria siderúrgica. Vou mostrar aqui para vocês essa indústria siderúrgica, como que ela vai atuar aqui, ó, a indústria siderúrgica através aí das ligas de aço, né? Então nós temos aí, ou melhor, a fabricação de chapas de aço, de tubos e tudo mais. Então nós temos aqui na indústria siderúrgica, nós temos a indústria metalúrgica na fabricação, por exemplo, de ligas metálicas, a fabricação de ferro, fabricação de aço, fabricação de diversas ligas metálicas que existem lá na segunda revolução industrial, com os avanços tecnológicos, descobrindo aí a metalurgia, né, aprimorando a metalurgia, na verdade, fazendo essa atividade fabril surgir aí bem forte, a indústria petroquímica surgindo também bem forte. Surgiu o petróleo, surge logo aí a indústria petroquímica, que vai fazer com que, né, sejam fabricados esses derivados do petróleo que vão mover essa indústria, que vão girar esses motores a combustão. Então nós temos aí essa indústria petroquímica surgindo bem forte nesse período, e também a indústria automobilística. Olha aí, ó, os carros da Ford, Ford T. Então, essa aí é a indústria fordista, produção em massa, característica da segunda revolução industrial, ó, produção padronizada. Então, nós temos aí um processo bem característico dessa segunda revolução industrial, também indústria automobilística surgindo. Por quê? Se tem petróleo, pessoal, vai ter justamente o carro ali que vai utilizar esses derivados para poder se mover, né? Então, esse motor a combustão vai ser utilizado por esses automóveis. Então, nós temos aí na indústria automobilística uma importante característica aí da segunda revolução industrial, certo? Então, vamos seguir aqui lá no nosso conteúdo do livro. Então, vamos lá. O Taylorismo e o Fordismo nas linhas de produção, pessoal. Então, primeiramente, vamos falar sobre Taylorismo, né? Frederick Winslow Taylor, ele foi um importante engenheiro estadunidense. Ele criou uma teoria, e nessa teoria ele tentava otimizar o trabalho produtivo do trabalhador na indústria. Então, o que ele propôs? Olha, então, para que a gente possa otimizar o tempo desse trabalhador, vamos criar uma especialização das tarefas, fazendo com que
eles executem tarefas mais específicas, cada vez mais específicas dentro do processo produtivo. Então, uma pessoa, ela iria apertar um parafuso, a outra iria colocar o parafuso, a outra iria apertar uma porca, a outra iria colocar uma arruela. Então, cada uma fazendo aquele trabalho específico o dia inteiro, 16 horas por dia, fazendo exatamente aquele serviço. Então, essa era a característica aí do modelo taylorista. Taylor ele propôs isso para poder fazer com que esse operário ele produza cada vez mais. Se esse operário ele passa a apertar somente parafuso, ele vai se especializar nisso. Se ele se especializa nisso, ele vai fazer isso cada vez mais rápido, cada vez melhor. Então, isso vai otimizar o tempo dele e vai aumentar a produtividade dele, começa a produzir cada vez mais. Se ele apertava 100 porcas em uma hora, ele passa a apertar 150, 180 porcas em uma hora, à medida que ele vai se especializando, que ele vai se tornando melhor. Então, isso aí que Taylor propôs. Só que essa teoria de Taylor ela foi aprimorada, ela foi melhorada por Henry Ford, né? Da indústria Ford, da indústria automobilística Ford. O que Ford propôs? Se eu posso fazer essa especialização da tarefa, eu vou fazer melhor. Eu vou colocar uma esteira rolante passando no meio da fábrica e esse operário que tem que apertar uma porquinha, ele vai ficar num lugar só apertando o porquinho. Então, a esteira vai passar e ele vai apertando a porquinha daquela esteira que vai passando, fazendo esse trabalho repetitivo, fazendo esse trabalho exaustivo, só que ele vai fazer ainda mais rápido. Se ele apertava 100 porcas em uma hora no início, passou a apertar 180 depois que ele se especializou, ele passa a apertar 300 porcas à medida que se instala a esteira rolante. Então, a especialização do trabalho se torna ainda melhor, se torna ainda mais produtiva. Então, Ford ele propõe exatamente esse processo de produção em massa, a esteira rolante, a linha de montagem. Essa linha de montagem é a característica de Ford que melhora esse processo produtivo proposto por Taylor. E olha aqui, ó, uma chargezinha com uma sátira. Vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Então aqui, ó, o operário especializado, ele não sabe nem o que ele está montando, ele só faz isso o tempo inteiro, fazendo exatamente esse mesmo processo produtivo, nessa linha de montagem, nessa esteira rolante aqui, ó. Cada operário desempenhando a sua atividade, fazendo cada um a sua atividade, um colocando a porquinha, o outro apertando a porquinha, cada um tendo uma característica ali dentro dessa linha de montagem. Isso caracteriza a segunda revolução industrial. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho um vídeo de Charlie Chaplin, um vídeo de cinema mudo, né, em preto e branco, que mostra exatamente como que era a característica da segunda revolução industrial, a linha de montagem, qual era a característica dessa linha de montagem. Então vocês vão ver através desse filme, que também é uma sátira a esse processo, né, a essa segunda revolução industrial, mostra os problemas da segunda revolução industrial, como os operários trabalhavam em um ambiente insalubre, né, ou seja, um ambiente sujo, com pouca proteção. Então, vai mostrar exatamente essas características aí da segunda revolução industrial. Então, e nessa charge que aqui já mostra, de fato, como que era esse período de segunda revolução industrial. O operário especializado não sabia sequer o que ele estava fazendo. Ele era pago somente para fazer aquilo. Ele não precisava pensar, ele não precisava fazer mais nada. Era só colocar a porquinha ali no parafuso. Então, essa era a especialização nesse período de segunda revolução industrial. Então, tinha ali a alienação do trabalho operário, né? O operário ficava cada vez mais, ele se sentia, né? Ele ficava cada vez mais alienado por conta daquele processo repetitivo, 16 horas por dia. Imagine você, hoje no Brasil nós temos 8 horas por dia de hora de trabalho, né, horário comercial hoje, 8 horas por dia, né? No passado chegava a 16 horas por dia, imagina 16 horas por dia só apertando o parafuso. Então, essa era a característica ali da segunda revolução industrial, desse modelo fordista também, a introdução das linhas de produção, né, as linhas de montagem do modelo fordista, que é uma linha de montagem
modelo fordista, cada um fazendo a sua etapa do processo produtivo, trabalho mecânico e repetitivo, cada um fazendo o seu trabalho mecânico, manual, né, apertando o porquinho o tempo inteiro, 16 horas por dia, fazendo esse serviço. Então, essa era a característica da segunda revolução industrial. Bom, vou colocar para vocês agora esse vídeo que mostra exatamente a característica desse período ali de revolução industrial, de segunda revolução industrial, para que vocês assistam esse vídeo e possam compreender como que era aí esse período. Tá bom, pessoal? Então assistam aí, prestem atenção nesse videozinho aí. Section 5, speeder up, all 1.
Então, pessoal, nós vimos aí um pouco da característica aí desse período de segunda revolução industrial, como que era a indústria nesse período. A gente conseguiu observar bem como que era no período de segunda revolução industrial, um trabalho bem insalubre, né, bem desgastante desse período ali, trabalho repetitivo o tempo inteiro fazendo a mesma coisa, o tempo inteiro fazendo o mesmo processo. Então, essa era a característica da segunda revolução industrial. Então, vamos partir agora para a terceira revolução industrial, página 247. Na página 247, nós temos aí a terceira revolução industrial, a revolução técnico-científica e informacional. Né? Aquela característica da segunda revolução industrial, ela já não vai existir mais nessa terceira revolução industrial. Até porque a gente não tem mais essa linha de montagem com a característica de muitas pessoas, de muitos trabalhadores exercendo as suas tarefas. Olha aqui, ó, a linha de montagem é uma linha robotizada, é uma linha onde nós não temos mais a apresentação, por exemplo, de uma esteira rolante. Olha aqui, ó, nós temos essa característica aqui, ó, da produção mecanizada, de uma produção robotizada, o robô fazendo todo esse processo produtivo. Lá na segunda revolução industrial, esse processo aqui, ó, era feito por trabalhadores, e já na terceira revolução industrial nós temos essa substituição de trabalhadores por essa mecanização, por essa robotização, né? Então, essa é a característica aí da terceira revolução industrial, onde nós temos aí esse processo aí de automação industrial. Então, existe ali um avanço científico, um avanço tecnológico muito grande já para a terceira revolução industrial, né, que vai pegar os últimos 2 séculos as últimas 2 décadas aí, 3 décadas do século passado. Então nós vamos ter aí justamente esse processo de automação, de robotização do processo produtivo, e com isso nós temos a terceira revolução industrial. Então aqui, ó, processo de automação da produção industrial, utilização, ó, de software, utilização da robótica para esse processo produtivo. E com isso, o que que nós fazemos? Se nós tiramos, por exemplo, o trabalhador dessa linha de montagem, o operário dessa linha de montagem, colocamos robôs, o que que a gente está buscando fazer? Primeiro, aumentar a produção, então uma maior produtividade, e também o que? Baratear os custos. Então, se eu coloco um robô que não precisa receber salário, eu estou barateando os custos, né? Então, essa é uma característica também dessa terceira revolução industrial. Se produz mais e se produz mais barato, se produz com melhor qualidade. Então, essa é a característica aí da terceira revolução industrial, uma automação desse processo produtivo. É o que nós vamos ver aí nesse processo aí de produção da terceira revolução industrial, a utilização, ó, de alta tecnologia, né, comunicações, telecomunicações, microeletrônica, cibernética. Então, nós temos aí esse processo de automação dessa atividade industrial, redução dos polos de trabalho, das oportunidades de trabalho, e o uso intenso de novas tecnologias agregado ao processo produtivo. Essa é a característica da terceira revolução industrial. É a revolução industrial que nós vivemos hoje, né? O processo que nós vivemos hoje de terceira revolução industrial, ok? E todo esse capital investido, todo esse capital, né, que vai sendo acumulado nessa nossa terceira revolução industrial, ele vai sendo investido em novas tecnologias, em novas formas de tornar esse processo produtivo ainda mais barato e tornar essa produtividade ainda maior, ainda melhor, né? O que acontece, por exemplo, nos bancos hoje em dia. Né? Hoje em dia existe o quê? O Internet Banking. Né? Então as pessoas estão deixando de ir nas agências para poder pagar uma conta, para poder fazer uma transferência, por exemplo, e estão fazendo tudo pelo celular. Né? Então, esse avanço das tecnologias torna essa terceira revolução industrial ainda mais intensa, né? Indo para uma revolução industrial cada vez mais tecnológica, né? Né? Então, essa revolução técnico-científica e informacional, por quê? É a utilização de meios técnicos, mas também de meios informacionais, o uso da informática, o uso de toda essa tecnologia que vem sendo desenvolvida, que vem sendo criada em prol do processo produtivo. Por isso que é uma revolução
técnico, científico e informacional, por conta de todos esses avanços científicos aplicados aí ao processo produtivo, que vai aumentando e melhorando essa produtividade das indústrias. Então, nós temos todo esse capital aí reinvestido em novas tecnologias para poder aumentar a produtividade, para poder aumentar o lucro dessas empresas, dessas corporações, e assim caracterizar essa nossa terceira revolução industrial, pessoal. Então, por hoje é só. Vai ter um exercício que eu vou passar aí para vocês. Então, tentem fazer esses exercícios. Na próxima aula a gente vai concluir essa parte de indústria. Então, vamos ver todo o restante aí desse capítulo e resolver as atividades propostas lá no livro de vocês, beleza? Então, por hoje nós vamos concluir por aqui e façam os exercícios. Dúvidas, estou lá no WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham em relação à aula de hoje ou aos exercícios que eu vou propor para vocês, podem me chamar lá. Estou aí com vocês para ajudá-los no que for preciso. Beleza, galera? Então, valeu, por hoje é só.